Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Zé Nalbava e queria dizer-lhe que ao fim destas muitas audições que já vamos fazer na Comissão de Ética, de facto começamos a perceber que talvez vivamos mesmo num mundo de coincidências. E dos esclarecimentos que hoje nos prestou, mais fica essa ideia de que de facto há um grande conjunto de coincidências que se verificam e que neste caso se verificaram por obra e graça do destino, e algumas dessas coincidências julgo que são relevantes para a audição que estamos a fazer. A primeira coincidência é que a PT deixou de ter conteúdos e agora precisa de conteúdos como pão para a boca. E, portanto, a grande parte das pessoas que têm sido ouvidas, o Dr. Paulo Penedo, o Dr. Rui Pedro Soares, hoje o Sr. Engenheiro Zé Nalbava, ontem o Dr. Henrique Garnadeiro, dizem que há uma necessidade fundamental de conteúdos por parte da PT e que, por coincidência, para ter acesso esses conteúdos, no quadro daquela estratégia definida a partir de abril de 2008, a PT pôs em marcha um negócio de aquisição de 30% da média capital, que, por coincidência, é a empresa que é proprietária da TVI, órgão de comunicação social esse que, por coincidência, tem um diferendo com o Primeiro-Ministro, e foi alvo, inclusivamente, da ira do Sr. Primeiro-Ministro no Congresso do Partido Socialista. E, mais uma coincidência, no âmbito desse negócio que a PT pôs em marcha, um dos administradores envolvidos na preparação do negócio é precisamente um administrador que foi dirigente do Partido Socialista, teve ligações ao Partido Socialista, ligações, aliás, muito estreitas, num negócio que também, por coincidência, era um daqueles negócios que a PT, se calhar um dos poucos negócios que a PT faz, que podia levantar problemas do ponto de vista político, pelo seu quadro político. Bem, e por coincidência também, no preciso momento em que a PT avança nas negociações com a Prisa relativamente à aquisição de 30% da média capital, por coincidência, repito, a média capital começa a renegociar o contrato que tinha com José Eduardo Muniz, diretor-geral dessa mesma TVI, com quem o Primeiro-Ministro tinha um diferendo, renegociação do contrato esse que aponta no sentido de que aquele diretor-geral deixe de assumir as funções que tinha até então e passe a consultor. Mas, para lá destas coincidências todas, também vai havendo, já vão havendo algumas não coincidências. E das explicações que o Sr. Engenheiro hoje aqui nos deixou, já há duas não coincidências. Uma não coincidência entre aquilo que hoje nos diz relativamente ao estado em que estava o negócio e as afirmações do Dr. Paulo Penedos, dizendo que o negócio estava numa fase embrionária. Ora, um memorando de entendimento e um term sheet que apontou hoje aqui nesta negociação relativamente com condições concretas em relação ao preço, às condições de governança e aos direitos dos acionistas minoritárias, não nos parecem, de facto, exemplos de um negócio que está em fase embrionária. Segunda não coincidência, o Sr. Engenheiro hoje mesmo disse que um dos motivos para escolher o administrador Rui Pedro Soares para participar neste negócio era a sua experiência na publicidade, coisa que o Dr. Rui Pedro Soares tinha dito precisamente nesta comissão, em relação à qual não tinha rigorosamente nada a ver. Portanto, duas não coincidências que, julgamos nós, são não coincidências muito significativas, tendo em conta o papel que aquelas duas pessoas em concreto, o Dr. Paulo Penedo e o Dr. Rui Pedro Soares, assumiram neste negócio. Queria lhe perguntar muito concretamente, em relação à escolha do Dr. Rui Pedro Soares, e vou-lhe dar esta opinião, que espero que a considere como uma opinião, nós não ficamos minimamente tranquilos com a resposta que nos deu, com o esclarecimento que nos deu, porque nos preocupa que, a verificar-se esse esclarecimento, a estrutura de decisão na PT acaba por não ser muito clara. Ora, se os administradores executivos têm a seu cargo pelouros, se são responsáveis por áreas em concreto, se era da sua responsabilidade, e vou-me reportar aos pelouros que tinha a seu cargo, as funções corporativas relacionadas com a estratégia, com as relações institucionais e internacionais, participações financeiras no estrangeiro, operações no estrangeiro, se este negócio envolvia uma empresa estrangeira, ainda que fosse relativamente à participação de uma empresa, a Média Capital, que é detentor de um órgão de comunicação social nacional, o senhor, como é que é escolhido o Dr. Rui Pedro Soares, que tem responsabilidades no âmbito do imobiliário e que, de acordo com os critérios que aqui nos deixam hoje, foi escolhido porque tinha experiência na publicidade, particularmente com os patrocínios dos clubes de futebol, porque estava disponível e porque era um administrador executivo. Gostava que nos pudesse explicar concretamente o que é que baseia esta escolha. Porque se a resposta for esta, se a resposta for efetivamente esta, nós não ficamos rigorosamente nada descansados que isto seja assim. Porque, de facto, se assim é, a estrutura de decisão na PT, e sobretudo, envolvendo um negócio destes, é uma coisa muito complicada e que levanta muitas dúvidas e, sobretudo, que abre portas a toda a instrumentalização possível. Porque se a escolha é feita assim,
Se a escolha é feita assim, não há critério rigorosamente nenhum, critério objetivo, que permita, com segurança, dizer que não houve instrumentalização. Gostava que nos pudesse explicar melhor relativamente à... Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado. Conclua, Sr. Presidente. Relativamente à presença do Dr. Rui Pedro Soares em Madrid, estava em Madrid para quê? Para assumir o tal memorando de entendimento, o MOU, entre a PT e a Prisa, se era exatamente isso ou o que é que era. Queria perguntar também de quem é que tomou a decisão de não submeter a transação ao Conselho de Administração, como aqui nos disse hoje. Foi a Comissão Executiva, foi o senhor isoladamente, quem é que assumiu essa decisão? E gostava que nos pudesse explicar concretamente porque é que neste negócio não existia, direito de veto do Estado através da detenção das 500 ações de categoria A que permitem, no termo dos estatutos, intervir na definição dos princípios gerais de política, participações em sociedades e intervir também naquilo que tem a ver com a autorização, quando essa autorização esteja dependente da Assembleia Geral. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Zé Albava, deixe-me começar por lhe dizer que relativamente à necessidade do negócio, no quadro da necessidade que a PT tem de conteúdos, ainda há algumas coisas que precisam de esclarecimento. E gostava que nos pudesse dizer exatamente porque é que o acesso aos conteúdos implicava a aquisição de 30% do capital da média capital, do capital social da média capital. Porque é que com outras empresas se encontraram outras soluções e porque é que neste caso concreto isto implicava a aquisição de 30% da média capital. Em segundo lugar, gostava que nos pudesse dizer, falou-nos aqui no quadro dos contactos contínuos que a PT tem com a Prisa. Gostava de lhe perguntar, no quadro desses contactos contínuos, quando é que pela primeira vez surgiu esta perspectiva da aquisição da média capital e quem é que na PT assumiu, tomou essa decisão, tomou a decisão de começar a preparar esse negócio ou assumiu esse negócio por sugestão de alguém, quem é que foi e exatamente a partir de quando? Uma outra questão que lhe queria colocar é a de saber, disse aqui na resposta à pergunta que há bocado lhe coloquei, disse-nos que o administrador Rui Pedro Soares, para além daquelas características que referiu relativamente à publicidade e ao seu conhecimento que tinha sobre outras matérias, disse que estava disponível no dia em que fez a reunião com a Prisa, da qual resultou um memorando de entendimento e, portanto, foi por isso que o Dr. Rui Pedro Soares participou nesse negócio. Mas eu queria recordar aqui as declarações do Dr. Paulo Peneiros nesta comissão, de que, em maio, lhe foi solicitado pelo Dr. Rui Pedro Soares um contributo no âmbito das suas funções profissionais sobre este negócio. Como é que o senhor nos diz que a disponibilidade do Dr. Rui Pedro Soares no dia 19 de junho justificou que tivesse sido trazido ao negócio, quando, pelos vistos, o assessor desse mesmo administrador, desde maio que sabia dele e estava a participar, junto do administrador, na definição deste negócio. É uma não coincidência muito, muito séria, Sr. Engenheiro. Queria saber também, ainda, afinal de contas, quando fala no rigor na estrutura de decisão e depois dá este argumento da disponibilidade do Dr. Rui Pedro Soares naquele dia e, portanto, é quase uma casualidade, quer dizer, o senhor fala no rigor da estrutura de decisão da PT, mas depois quer transformar o envolvimento do administrador Rui Pedro Soares quase numa casualidade. Estava disponível naquele dia, portanto, veio comigo à reunião com a Prisa, por causa desta questão do memorando de entendimento. Na bata-bota com o perdigota, utilizando uma expressão popular. E por último, Sr. Presidente, ainda que desta vez ainda consegui conter-me dentro do tempo, por último, queria perguntar-lhe o seguinte. O senhor já caracterizou aqui a importância deste negócio e a importância para a PT de que ele fosse realizado e as vantagens que para a PT dele decorriam. Quando o Dr. Henrique Carnadeiro lhe manifestou as reservas que manifestou, que se podiam constituir num seríssimo obstáculo à conclusão do negócio, se o negócio tinha esta importância e tinha esta vantagem para a PT, porque é que o senhor não procurou também afastar este obstáculo, nomeadamente solicitando ao Dr. Henrique Carnadeiro que promovesse junto do Governo os contactos que eram necessários para que, do ponto de vista político, não houvesse aquele obstáculo à realização deste importante e vantajoso negócio para a PT?